glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para todos sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Jesus, nessa noite, Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, eu quero convidar a presença do Senhor sobre este lugar, Senhor. Eu venho, Senhor Jesus, me colocar agora, Senhor Jesus, aleluia, Pai, em Tua graça, em Tua presença, Senhor. Eu venho, Senhor Jesus, te pedir, Pai, que não seja eu mesma, Pai, ao falar, Senhor, com os teus filhos, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, possa se apoderar agora, Pai, dos meus lábios. Eis-me aqui, Jesus, neste momento para fazer, Senhor, o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, neste momento, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor. Neste momento, Senhor, meu Pai, eu quero, Senhor, apresentar cada vida, Jesus, que vai entrar, Senhor Jesus, neste momento, nessa live, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar, Senhor Jesus, cada filho teu, Senhor Jesus, que vai entrar, Senhor Jesus. Meu Deus, eu venho, Senhor, te pedir, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, de uma maneira grandiosa, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, falar conosco, Senhor, meu Deus, de uma maneira grandiosa, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha se fazer presente, Senhor, meu Deus. Eu quero entregar, Senhor Jesus, esse ambiente, Pai, onde essas vidas vão estar ouvindo, Pai. Talvez, Senhor Jesus, essas vidas estão agora na sua casa. Outros estão, Senhor, voltando do seu trabalho, Senhor, meu Deus. Não sei, Senhor Jesus, aonde esta vida, Pai, vai estar, Senhor Jesus, ouvindo, Senhor, essa mensagem dessa noite, Pai. Mas eu peço que o Senhor venha invadir, Senhor Jesus, esse ambiente. Venha entrar, Senhor Jesus, neste ambiente, Pai amado. Marca, Senhor, com teu poder. Marca, Senhor Jesus, com a tua glória, com a tua Shekinah, com teu doce Espírito Santo. Senhor, eu não sei, Jesus, o que essas vidas, Senhor, precisam e necessitam. Não sei, Senhor, o que teus filhos precisam, Pai. Mas o Senhor, meu Deus, sabe o que teus filhos precisam, Pai. Então, Senhor Jesus, se é cura, Pai, envia a cura. Se é libertação, Senhor Jesus, que o Senhor entre com libertação, Pai. Senhor, se é provisão, Senhor Jesus, que o Senhor entre com provisão, meu Pai amado, nessa noite, Senhor. Eu não sei, Papai amado, mas o Senhor sabe o que essas vidas, Senhor, estão pedindo, estão clamando, estão colocando, Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai, diante do teu altar, Senhor. Então eu venho lhe pedir, Senhor Jesus, nessa noite, Deus, ouve o clamor, Senhor, do teu povo, ouve a súplica, Senhor, do teu povo, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, meu Deus, que essa noite, Senhor, de sexta-feira, Pai, venha ser marcada, Senhor, pela tua glória, pela tua Shekinah. Deus, que os nossos ouvidos, Pai, possam estar sensíveis, Senhor, para ouvir, Jesus, a tua palavra, Senhor, meu Deus. E que nós venhamos guardar, Senhor Jesus, a palavra do Senhor, meu Deus amado, na tauba do nosso coração. Senhor, que a gente não venha, Senhor Jesus, somente, Papai, ser ouvinte, Senhor, da tua graça, da tua palavra, Pai. Mas que a gente possamos, Senhor, meu Deus amado, praticar, Senhor, a palavra do Senhor, meu Pai. Deus, eu te peço, Senhor, o temor do Senhor em nossos corações, Pai. O temor do Senhor Jesus pela tua noiva, Senhor, pela igreja do Senhor. Que possamos, Senhor, voltar, Senhor, ao início, voltar ao primeiro amor, Senhor. Que possamos, Senhor, nos render, Jesus, à tua glória, à tua vontade, Senhor. Que possamos, Senhor, entregar para o Senhor, meu Deus amado, a nossa melhor adoração. Uma adoração genuína,
genuína, uma adoração sincera diante da tua presença, Senhor. Deus, venha me usar, Senhor. E conforme, Senhor, eu for falando, Deus, venha esclarecer na vida dos teus filhos, Pai, na mente dos seus filhos, Senhor, meu Deus. Que não haja dúvida, Senhor. Que não haja, Senhor, dúvida, Pai amado. Que o Senhor, Pai, venha convencer, Senhor Jesus, os teus filhos, Senhor Jesus, nessa noite. Porque é o Senhor que convence, Pai. É a tua palavra, Senhor Jesus, que cura. É a tua palavra que liberta. É a tua palavra que restaura, Senhor Jesus. A maior profecia, Jesus, é a tua palavra, Senhor, meu Deus. Então, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, a partir de agora. Eis-me aqui agora, Senhor Jesus. Me usa conforme o teu querer, me usa conforme a tua vontade, Senhor. E eu apresento essas vidas, Pai, nas tuas mãos, Senhor Jesus. Agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero todos que entrou, aqueles que vão estar entrando ainda nessa live, nessa noite de sexta-feira. Eu quero cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus, com boa noite, com bem-vindo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, saúdo, né, a todos capazes do Senhor, não sei se eu falei, né, acabei de orar aqui. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para quem não me conhece, né, nós começamos aqui uma live, tem pessoas que não me conhecem, essa live vai ficar gravada, vai para outras redes sociais nossas. Então, para quem não me conhece, eu vou estar me apresentando agora. Meu nome é Cleonice, né? Estou caminhando com o Senhor há 11 anos. Tenho 11 anos trilhando esse caminho do Senhor sem retroceder, irmãos. Há 7 anos esse ano, em setembro, faço 7 anos de pastoreado, né? Foi me consagrado, me confiado, né? Esse chamado de pastorear. Estou pastoreando uma igreja, uma pequena igreja, mas uma igreja gloriosa, né? Uma igreja que o Senhor tem me ensinado a amar, né? Sou casada com o pastor Ronaldo, que é o presidente do nosso ministério. Sou uma mãe de 5 preciosidades, eu amo dizer isso. Sempre que eu vou ministrar, meus irmãos, eu amo falar dos meus 5 filhos. São 4 homens, uma varoazinha. E esse ano o Senhor me surpreendeu, vou ser vovó. Para a honra e glória do Senhor, tá chegando aí meu primeiro neto, irmãos, para a glória do Senhor Jesus, né? Em agosto, mais breve ele está aqui, vai estar aqui completando a nossa família, nos enchendo de tantas alegrias, irmãos, né? Então, a nossa igreja se chama Remanescentes de Cristo, Templo de Adoração. Essa igreja também tem 7 anos, esse ministério, irmãos. Em setembro também, no dia que eu fui consagrado ao pastoreado, foi o mesmo dia que o ministério veio se abrir, né? Que o ministério se iniciou. Amém? Mas eu quero aqui, irmãos, nessa noite, compartilhar algo com os irmãos. Essa mensagem, irmãos, que eu vou trazer agora para os irmãos, é uma mensagem para quem é cristão, irmãos. Para quem já serve ao Senhor Jesus, para quem já está aí trilhando, né, um caminhar com o Senhor Jesus, né? De algo, irmãos, que as lives que o Senhor, ele me dá para mim fazer, eu não sou muito de ficar fazendo sempre, todos os dias. É só quando o Senhor mesmo, ele fala assim, vai lá, minha filha, vai lá e fala daquilo que eu te mostrei, fala daquilo que eu te revelei. Então, assim, são coisas assim que o Senhor, ele vai falando comigo, que vai me incomodando. E as lives que eu trago, irmãos, é live de alerta. Alerta ao povo de Deus, aos cristãos, aos servos do Senhor Jesus. Então, para você, irmãos, que já está nessa caminhada, nessa jornada, para você que também está aí, dando seus primeiros passos, novos convertidos, eu te convido nessa noite, aleluia, a prestar bem atenção naquilo que o Senhor, ele vai falar aos nossos corações. Claro que primeiramente o Senhor falou comigo, para que eu possa estar transmitindo aos irmãos, amém? Então eu quero que nessa noite, a primeira vão ser 2 passagens bíblicas que nós vamos estar falando aqui. A primeira, irmãos, se encontra em 1 Crônicas, o seu capítulo 6 e o versículo 31. Se você tiver, irmãos, com a sua Bíblia,
né, aí pertinho de você, se você tiver, né, na sua casa, em um local que você vai poder acompanhar, acompanhe, irmãos, acompanhe. Eu costumo dizer que a gente peca por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus fala que pecamos por falta de conhecimento, né? Eu costumo ensinar as pessoas que quando tiver um pregador, um ministro da palavra, ministrando a palavra de Deus, que você possa ficar com a sua Bíblia aberta, que você possa acompanhar, irmãos, para você ver se aquilo que aquela pessoa está ministrando está dentro da palavra do Senhor. Não é feio, tem gente que acha que é feio. Não, nós somos, né, belamitas, né? Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos trazer essa prática novamente, de estar com a nossa Bíblia aberta, de poder acompanhar, de ver se é isso, porque eu costumo dizer, irmãos, que os falsos profetas, eles já estão na terra enganando a muitos, enganando os escolhidos do Senhor. Então, para você não ser enganado, você precisa estar, aleluia, baseado na palavra de Deus, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus, você precisa ter no seu coração esse desejo de ler, de meditar a palavra e que a palavra do Senhor venha estar dentro do seu coração. Então, abra a sua Bíblia, você que pode, abre a sua Bíblia aí dentro da sua casa, acompanhe junto comigo, eu vou estar ministrando a palavra, eu vou estar lendo e você vai acompanhando, vai vendo se é isso mesmo. Amém? Então vamos lá, 1 Crônicas, seu capítulo 6, o seu versículo 31. Eu vou dar um tempinho aí para você pegar. Aqueles que estão aqui, já vi que tem algumas pessoas que entrou. Quando você tiver com a sua Bíblia aí, que você tiver achado a palavra do Senhor, me dá só um ok aqui, diga aí eu achei, estou acompanhando, para mim saber que você tá aí do outro lado me acompanhando, que eu não tô aqui sozinha, falando sozinha, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então você que pegou aí a sua Bíblia, vamos lá, 1 Crônicas, eu quero que todos acompanhem. 1 Crônicas, para você não ficar enganado, para você não ficar confundido. 1 Crônicas, o seu capítulo 6, o seu versículo 31. Acharam? Vê aí. Fala aí para mim. Amém. Eu vi aqui Lena, boa noite, a paz do Senhor, minha linda. Ela já colocou aqui, eu achei, glória a Deus por isso. Mais alguém aí, irmãos, que tá aí na live? A Neia, oh glória, que saudade, serva do Senhor. Eu creio que dia 12 nós estaremos juntos adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem pegou aí já diga amém, eu achei, para me começar a leitura, para a gente começar junto. Hoje nós vamos falar sobre a adoração, a verdadeira adoração, irmãos, amém? Nós vamos falar sobre isso, sobre a verdadeira adoração, adoração sincera, adoração genuína, amém? Vou começar aqui, aleluia, a leitura. Irmãos, possa ser que na sua Bíblia esteja um pouquinho aí diferente, a tradução da minha Bíblia é a Nova Versão Transformadora, tá bom? Mas, né, nós sabemos, né, que temos várias versões, mas é a mesma coisa, irmãos, possa estar só um pouquinho diferenciado, tá bom? Eu vou aqui falar, o tema na minha Bíblia está escrito, os músicos no templo, nós vamos falar sobre adoração, irmãos. Estes foram os homens de Davi. Esses foram os homens que Davi nomeou para dirigir música na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizaram seu trabalho de acordo com as normas que lhe havia sido transmitidas. Agora vocês vão comigo lá no versículo 48. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Irmãos, quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vamos ver que na época de Moisés, na época das leis, foram separado a tribo de Levi. Essa tribo de Levi, eles eram encarregados, né?
dos principais, das principais coisas que eles eram encarregados de fazer era a adoração, era os músicos, era os levitas, por isso que fala levitas, era os que ministravam louvores. Mas os levitas daquela época não era só louvar, eles também trabalhavam na casa do Senhor Jesus, eles também faziam outros afazeres na casa do Senhor. Mas por um dos principais, como eu falei, um dos principais objetivos deles era trazer a adoração àquele povo de Israel, aquele povo escolhido, aquele povo que saiu do Egito, né? Então, o que eles faziam? Quando se fala levita, é o quê? Levar as pessoas à adoração. Então, quando a gente estamos adorando ao Senhor Jesus com os nossos louvores, nós temos por obrigação, principalmente aqueles que são levitas da casa do Senhor, que são os adoradores, que são os cantores da casa do Senhor Jesus. Nós, por obrigação, nós temos que elevar o povo à adoração. Levita significa isso, elevar ao povo à adoração. Quando você está adorando ao Senhor, você não pode adorar para si, mas sim elevar um povo, elevar as vidas a essa adoração genuína. Aí eu quero que os irmãos, depois a gente volta para cá, para essa palavra aqui. Eu quero que os irmãos abram comigo agora em Isaías, profeta Isaías, irmãos. Isaías, para que vocês possam entender e compreender aquilo que o Senhor, ele ministrou ao meu coração. Isaías 14, glória a Deus. Capítulo 14, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo, irmãos, vai ser 12 até o 14 também. Então, mais uma vez, vai aí na sua Bíblia, abra a tua palavra. Você que chegou agora, não pegou a primeira palavra, vai continuando aqui conosco, que nós vamos voltar lá. Eu repito de novo a palavra do Senhor, mas eu preciso que você me acompanhe com a tua palavra, com a Bíblia sua aí, né? Para que a gente possamos aprender juntos. Amém? Eu vou estar aqui lendo. Quem achou a leitura aí, me dá um ok. Em nome de Jesus, fala aí que achou para a gente começar a ler. Isaías, seu capítulo 14, seu versículo 12. A partir do, como nós vamos dar início a partir do versículo 12. Quem achou, vai dizendo aí que achou para mim poder continuar aqui, meus irmãos. E os ajudadores daqui, eu preciso de água. Aqueles que estão aqui, tá aqui comigo, aleluia, pastor Ronaldo, para a glória de Deus, né? Tá aqui meu companheiro na intercessão, tá aqui a diaconisa Rayane na intercessão também, para me ajudar, irmãos. Estou precisando de água, em nome de Jesus. Achou, povo de Deus? E eu agradeço a todos vocês que estão aí, irmãos, que estão entrando, em nome de Jesus. Vai lá, procura aí, vou dar mais um tempinho para vocês. Isaías, profeta messiânico. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Eita glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bora lá, posso começar a leitura? Em nome de Jesus, vamos lá. Versículo 12, do capítulo 14 de Isaías. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruiu as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus, e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Irmãos, quem fez isso? Quem quis, aleluia, ser maior do que Deus? Lúcifer, Satanás. Nós sabemos, irmãos, que Lúcifer,
ele era um anjo de luz. E ele também, ele era aquele que ficava responsável pela adoração a Deus. Então ele, com os anjos ali, ele era responsável, ele era o chefe de também estar ali levando essa adoração, esse louvor a Deus. Só que ele teve um sentimento. E qual foi esse sentimento que ele teve? Ele quis ser maior do que Deus. Ele quis aquela glória, ele quis aquela adoração para ele. Então foi por isso que houve a rebelião no céu e a terça parte dos anjos caíram aqui na terra, né? E aí ele deixou de ser um anjo de luz, um anjo ali que estava ali para levar adoração a Deus e tá aqui e veio para a terra, veio para o abismo e agora ele faz, né, todas essas coisas que a gente vê, todas essas maldades, fica tentando, né, prejudicar o povo de Deus, fica tentando nos tirar da presença do Senhor, nos tirar do trono de glória. Então, igreja, é por isso que eu falei sobre adoração sincera nessa noite. E algo que o Senhor, ele me incomodou muito, irmãos. Ele me incomodou muito, muito, muito por esses dias. Que a gente precisa, como igreja do Senhor, observar, irmãos, o que é que nós estamos ouvindo. Qual é as ministrações, quais são as pregações que nós estamos ouvindo, irmãos? Será que os louvores, irmãos, que nós estamos ouvindo está adorando a Deus, levando vidas a adorar ao Senhor Jesus, ou nós estamos adorando a nós mesmos? Ou nós estamos alimentando o nosso ego? Irmãos, se a gente for olhar por tempos antigos, os nossos louvores, as nossas ministrações, até ministrações da palavra, irmãos, era totalmente diferente do que é nos dias de hoje. Era totalmente diferente do que é nos dias de hoje. Hoje, irmãos, é um tal que a gente vai estar lá em cima, o nosso inimigo vai estar lá embaixo, só que o nosso inimigo, irmãos, é Satanás. Efésios fala pra gente que a gente não tá aqui lutando contra a carne, nós estamos lutando contra principados, nós estamos lutando contra as hostes espirituais na maldade, né? Então a gente precisa, irmãos, olhar o nosso perseguidor, aquela pessoa que nos persegue, e ver o que é que tá por trás dela. Porque não é aquela pessoa, é o inimigo que, infelizmente, a pessoa dá brecha e a pessoa deixa de ser usada por Satanás. Então, hoje em dia, louvores que falam, irmãos, que você vai estar lá em cima, que Deus vai te exaltar, que Deus vai fazer, que os humilhados... Tem que parar com isso, igreja do Senhor. Louvores, irmãos amados, a qual, aleluia, Deus não está sendo mais o centro. Sabe o que o Senhor, ele ministrava ao meu coração, irmãos, esses dias? Eu passei por um período, né, na verdade... Eu passei por um período que eu estava um pouco deprimida, eu estava um pouco depressiva. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra, né? Eu estava num momento assim, sabe, de muita dificuldade, algumas provas, algumas lutas no meu dia a dia. E eu comecei aqui dentro de casa, da minha casa mesmo, comecei a colocar alguns louvores, irmãos. E eu vi que esses louvores não estavam me fazendo levantar. Não estava me fazendo sair daquele estado depressivo que eu estava, daquele estado melancólico que eu estava. Aqueles louvores que eu estava... E eram louvores, irmãos. Eu não estou falando de músicas circulares. Eu estou falando de louvores, de cantores com nomes e renomes, irmãos. Que louvam, que estão louvando aí, né, nas igrejas, nos congressos, em grandes templos. Eu estava ouvindo... esses louvores. E cada dia, irmãos, eu estava ficando mais deprimida. Eu estava vendo, irmãos, que eu não estava saindo daquilo. Parece que eu estava me afundando cada vez mais naquilo. Até que o Senhor, ele falou assim para mim: comece a colocar louvor novamente na sua casa para você ouvir. Louvor de adoração. Louvor que fala de quem eu sou. Louvor que fala da minha vinda, da minha volta.
E aí, irmãos, eu comecei novamente a colocar esses louvores, louvor de adoração, louvor que exalta o nome do Senhor do começo ao fim, as letras do começo ao fim. E aí eu fui vendo, irmãos, que eu comecei a ser corada, eu comecei a ver que eu comecei a ser motivada, eu comecei a ver, irmãos, ali que Deus, ele começou a me renovar novamente. Então foi por isso que o Senhor me trouxe essa palavra, a primeira palavra eu falei para vocês de Levi, da tribo de Levi, que eles eram aqueles que estavam no comando, aqueles que estavam na direção do louvor. Então eu venho aqui nessa noite, irmãos, vai ser uma live muito breve, porque é aquilo que Deus ministrou rapidamente ao meu coração. Irmãos, em nome de Jesus, prestem atenção naquilo que vocês estão ouvindo. Prestem atenção nas mensagens, irmãos, que você está ouvindo. Sabe, nas ministrações. Irmãos, a palavra, ela tem que te confrontar. Palavra boa, irmãos, é aquela que te confronta. Culto bom, irmãos, é aquele que você sai de um culto e você olha para dentro de você e você fala assim: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso, Senhor, de santidade. Eu preciso, Senhor, de renovo. Eu preciso, Senhor, ser mais santa. Eu preciso, Senhor Jesus, fazer diferente. Eu quero o céu. Isso é um culto bom, irmãos. Agora, irmãos, tem cultos e louvores que você vai ouvir, vai agradar ali o seu ego, mas no outro dia, irmão, você vai continuar do mesmo jeito. No outro dia, irmãos, você não vai ter força para orar. No outro dia, você não vai ter força para buscar ao Senhor Jesus. Não, ouve aquilo que vai honrar o nome do Senhor Jesus. Prestem atenção, igreja do Senhor, porque sem querer, irmão, sem a gente perceber, nós estamos atraindo a adoração para nós. E esse foi o sentimento de Lúcifer. Lúcifer, Satanás, ele foi tirado do céu, excluído do céu, justamente por isso, irmãos, porque ele quis adoração exclusiva para ele. Ele queria ser adorado, ele queria fazer um trono acima do de Deus. E ele queria ser adorado. E nós, irmãos, muitas das vezes, sem perceber, com esses louvores, com ministrações, até mesmo quem tem ministério de dança, eu vi aqui que a Neia tá aqui, ela dança pro Senhor, coisa mais linda. Tem a missionária Lene, a gente precisamos, até aqueles que dançam para o Senhor, ver as músicas, ver as coreografias, ver o que a letra está falando, se a letra está exaltando mais o homem, está agradando mais o ego do homem do que a Deus. Então a gente precisamos novamente voltar a uma adoração sincera, irmãos. Outra coisa, irmãos, cuidado, irmãos, com postagens, irmãos. Cuidado com aquilo que você vai postar, porque você que carrega o nome de Cristo, irmãos, as pessoas vão olhar ali aquela postagem e você tem por obrigação de levantar alguém, não de derrubar alguém. Às vezes a nossa postagem pode estar ali, irmãos, e alguém que muitas das vezes nem conhecem a Deus ou um novo convertido fala assim: nossa, mas se a vida daquela pessoa tá desse jeito, pra que eu vou? Então, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou adorar? Para que eu vou exaltar? A gente, irmãos, quando a gente levanta a nossa mão, quando a gente está indo para a igreja, nós nos alistamos, nós somos soldados do Senhor Jesus. Então, a gente precisa, irmãos, tomar cuidado. Parar com desabafar em redes sociais, mostrar tudo em redes sociais. Não, irmãos. Tenha uma vida mais privada. Sabe, na privacidade, tem uma vida mais, sabe? Se você vai postar uma foto, fala assim: essa foto vai glorificar o nome do Senhor. Se você vai fazer uma postagem, pergunte se aquilo vai glorificar o nome do Senhor, se aquilo vai edificar outras vidas, se outras vidas vão olhar aquilo ali, vão se levantar, ou se aquelas vidas vão olhar e vão ficar mais deprimidos, vão ficar com vontade de desistir também, vão ficar com vontade de parar também. Então, nós temos essa obrigação, irmãos. Então a gente precisa, irmãos, analisar. Eu estou vendo isso, sabe, nas igrejas, não só, sabe, onde eu congrego, que eu estou tentando ensinar o povo de Deus.
né? Mas por aí afora, a gente estamos vendo as pessoas, sabe, querendo adoração para si, querendo, sabe, que o seu ego seja, sabe, atingido. E não é isso, irmãos. Evangelho é confronto. Evangelho do Senhor é confronto. Nossa, irmãos, evangelho é confronto. Evangelho, irmãos, verdadeiro evangelho do Senhor Jesus é aquilo, é fazer a vontade de Deus. Não é pregar aquilo que eu quero pregar, não é a mensagem que eu quero pregar, não é o louvor que eu quero louvar, não é a dança que eu quero apresentar, não, é aquilo que o Senhor quer. Então, a partir de agora, irmãos, nós vamos perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer? Senhor Jesus, o que é que o Senhor quer? Qual é a ministração, Pai, que o Senhor quer que eu fale, Pai? E sem ter medo, irmãos. Sem ter medo de falar, de anunciar a verdade do Senhor Jesus, porque Jesus, ele está logo ali. Jesus, irmãos, ele está à porta. Logo ele chega, irmãos. Logo ele chega, logo ele virá. Isso não é uma história que a gente ouve. Jesus, ele está às portas, igreja. Ele breve virá, muito em breve ele virá. Muito em breve o Senhor virá, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa estar prontos, a gente precisa perguntar para Deus, voltar a ser aquela igreja primitiva, irmã, novamente, sabe? Voltar a falar assim: Senhor, qual é a ministração? Tantos pregadores, irmãos, já com ministrações, sabe, prontas, ministrações que já pregou 1, 2, 3, 4 vezes, e Deus está querendo, sabe, dar um novo. Pessoas, irmãos, que não meditam na palavra, pregadores que não meditam na palavra, vai para o YouTube, vai ver ministrações, o que o famoso tá falando ali, aí pega, cola aquilo que o famoso falou e traz na sua ministração. Opa, peraí, se a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, irmãos, como assim? Como assim? O Senhor, ele nos usa de uma maneira diferente, irmãos. Ele usa cada filho seu de uma maneira diferente. Então a gente tem que perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o louvor, Pai? Qual é o louvor? O que é que o Senhor quer que eu louve? O que é que o Senhor quer que eu dance? O que é que o Senhor quer que eu ministre? E tomar cuidado, irmãos, para que esse sentimento que veio no coração de Lúcifer não venha entrar no nosso coração também. Esse sentimento que entrou no coração de Satanás, de querer adoração para si, não venha entrar em nós. E todas as vezes, irmãos, que Deus nos usar, porque, irmãos, tudo que o Senhor, ele nos deu, irmãos, seja dom do louvor, seja o dom de ministrar, seja dom de profecia, seja de interceder, eu e você precisamos entender, irmãos, que é dele. É dele. Irmãos, sem a presença do Senhor Jesus nós não faz nada. Sem a graça do Senhor a gente não faz nada. Sabe, tem muita gente aí se achando que é ele. Ai, se eu estiver no ambiente, se eu fizesse, eu cantasse, eu pregasse. Se. O ego entra, irmãos. O orgulho entra. E o sentimento de ser adorado entra também no nosso coração, irmãos, sem a gente perceber. E quando a gente vê, irmãos, nós estamos atraindo para nós a adoração que era para Deus. Nós estamos atraindo para nós, vou falar mais uma vez, nós estamos atraindo para nós a adoração que era para Deus. Então, tudo que eu e você for fazer tem que glorificar o nome do Senhor. Se você ministra a glória de Deus, se você ministra a palavra, a glória de Deus. Se você canta, a glória de Deus. Se você profetiza, a glória de Deus. Se você dança, a glória de Deus. Tudo é para Ele, irmãos. Tudo é para Ele. E hoje nós estamos vendo isso na casa do Senhor. Então, eu e você, irmãos, eu e você, nós que somos servos do Senhor, nós somos levitas da casa do Senhor. Levita faz o quê? Eleva o povo à adoração. Não é ser adorado, mas é elevar o povo à adoração. Elevar o povo a Cristo. Elevar o povo a adorar. Elevar o povo a conhecer a genuína palavra do Senhor. Elevar o povo a conhecer o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus aqui na face da terra. É para isso que o Senhor nos chamou. Somos adoradores, somos levitas da casa do Senhor Jesus.
O Senhor deu essa função maravilhosa para os levitas daquela época. Mas eu e você é um levita. Se a gente está na casa do Senhor, nós estamos a serviço do Senhor. Os levitas, eles faziam o serviço. Eles adoravam, eles levavam o povo a adorar. E é isso que o Senhor Jesus, ele convida eu e você. Será que nós estamos levando o povo a adorar ou será que a gente estamos adorando a nós mesmos? Será que a gente estamos alimentando a vida de alguém ou será que nós estamos alimentando o nosso próprio ego? Então a gente precisa prestar muita atenção nessas pequenas coisas. A gente não presta atenção, irmãos, e infelizmente, irmãos, as coisas vai ficando mais difíceis. Mas eu creio, igreja, que ainda existem os remanescentes do Senhor na terra. Eu creio que ainda existe, sabe? Eu oro ao Senhor, eu falo, Jesus, que saudade, Senhor Jesus, daquele tempo, Senhor, de antigamente, dos hinos de antigamente, das ministrações de antigamente, irmãos, que a gente chorava, saía do culto, entrava no culto chorando e saía do culto chorando da presença gloriosa do Senhor. E era mensagem, irmãos, assim, sabe, de exortação, que a gente tinha que se consertar, que a gente tinha que entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Mas mesmo assim, irmãos, a gente saía de lá regozijando. A gente saía de lá, entrava dentro da nossa casa, irmão, pedindo graça, pedindo perdão. Agora, o que a gente faz, irmãos? Quando a gente sai de um culto, irmão, o que a gente faz? Se esquece, irmãos, de tudo que foi ministrado, de tudo que foi louvado. A gente, sabe, às vezes se esquece. Poucos de nós, irmão, vai chegar na nossa casa, vai meditar na palavra de novo, vai pegar, ler a palavra de novo, falar assim, nossa, olha, a palavra oficial foi essa, deixa eu meditar aqui de novo. A palavra que foi pregada foi essa, deixa eu ver aqui de novo. Poucos, irmãos, poucos vai chegar na sua casa, vai colocar um louvor de adoração. Poucos vão chegar na sua casa e vai agradecer a Deus pelo culto, irmãos. Sabe por quê? Porque, irmãos, a gente está querendo alimentar o nosso ego. A gente está querendo alimentar o nosso ego, a nós mesmos. E isso precisa parar mais que depressa, irmãos. Mais que depressa a gente precisa. Isso, irmãos, eu falei, agora eu vou pegar um pouquinho pesado agora. Como você que é cristão, irmãos, essa mensagem é para você que é cristão. Você que é servo de Deus, você que tá aí no caminho buscando a santidade, você vai me entender. Agora, se você for um crente meia boca, você vai pegar, meu irmão, ficar bicudo, vai sair da live, nunca mais vai querer nem me ver aqui falando novamente. Mas se você é o cristão que quer mesmo, irmãos, você vai ficar aí até o final, você vai aprender com o Senhor Jesus, porque quando o Senhor chama a nossa atenção, é porque Ele nos ama. Eu falei, irmãos, da adoração aqui, pra gente tomar muito cuidado com os louvores, com as palavras, ministrações que nós ouvimos, que são do nosso meio gospel, meio evangélico. Mas eu quero também, irmãos, te chamar a atenção. Sabe por quê? Olha só o que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas, e ora para fazer a sua festa de casamento, ora para fazer, ai meu Deus, entra com provisão na minha festa, entra com provisão, Senhor, porque na minha festa de 15 anos, entra com qualquer tipo de festa, irmãos, eu quero falar aqui, seja festa de casamento, seja debutante, seja qualquer tipo de festas, as pessoas ora a Deus para que Deus entre em providência, Deus entra com providência, Deus faz aquela coisa mais linda, ora a Deus para que Deus prepare a festa, mas a hora da festa não honra o nome do Senhor. Isso foi o que o Senhor falou para mim. Oram para mim entrar com a providência. Oram para que eu possa, sabe, enviar a provisão para que dê tudo certo, mas na hora da festa, irmãos, não me glorifica, não me honra. E aí eu falei, Senhor Jesus, mas como assim? Aí foi quando Deus falou assim das músicas seculares, irmãos. Aí foi quando Deus falou assim, nas festas, seja um churrasco na sua casa, seja, sabe, um momento, qualquer coisa, irmãos. Quer fazer uma homenagem para as pessoas e querem ficar colocando essas músicas seculares, irmãos.
É aniversário de casamento, irmãos. De vez de você pegar, falar, eu quero fazer uma postagem, eu quero fazer uma homenagem pro meu esposo. Colocar uns louvores, sabe? Porque tem louvor que fala de amor, tem louvores aí da Cassiane, da Aline Barros, Bruna Carla, que fala, irmãos, sabe, do sentimento de homem para a mulher, da mulher para com o homem. Não. Aí sabe o que faz? Eu vou lá, ponho as fotinhas lá e vou colocar, sabe, uma música circular. Vou colocar, sabe, Ai, gente, eu ia falar nomes aqui, mas não quero nem falar. Ou senão vou colocar uma música lá em outra língua, em inglês, que eu nem sei o que tá cantando, mas a batida é tão linda, me emociona, eu começo a chorar. Festas, irmãos, me desculpe. Festas, irmãos, de debutantes de 15 anos, que na hora, assim, sabe, tá glorificando o Senhor, depois tá lá na hora da baladinha, que vai se apresentar na baladinha, não coloca uma música, um gesto, um gesto, uma dança de gesto para glorificar o nome do Senhor, para agradecer ao Senhor pelos 15, pelo 1, pelo 2, pelo 3, não sei qual a idade. O que eu tô vendo, irmãos, o que eu tô vendo, sabe, de postagem em Instagram, em Facebook, com as pessoas querendo fazer homenagens, com músicas circulares. Irmãos, presta atenção no que Deus está falando, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, eu e você somos cristãos. Deveríamos ser, né? Em nome de Jesus, somos cristãos. Eu e você sendo cristão, irmãos, tudo, nós servimos a um único Deus. Tudo que a gente compra, tudo que chega na nossa casa, pelo menos eu sou assim, irmãos. Se eu faço uma compra, se eu vou me almoçar, jantar, eu apresento a minha comida, eu consagro a minha comida, eu consagro aquilo, tudo que eu ganho. Às vezes eu ganho um presente e falo, Senhor, obrigado por essa vida, abençoa a vida das pessoas que me abençoaram. Mas também, aleluia, consagro aquilo que eu ganhei daquela pessoa. Eu consagro tudo na minha casa, tudo na minha casa é consagrado. Então, irmãos, presta atenção. Se você está ouvindo uma música circular, da mesma forma que nós que somos servos do Senhor consagramos, por exemplo, os nossos irmãos, né, que louvam ao Senhor Jesus, que tem esse ministério do louvor, quando eles vão lançar os seus CDs gospel, os seus CDs evangélicos, eles consagram. Quando eles estão ali, né, eles oram pedindo para Deus, Deus me dá a letra do louvor, Deus me dá a letra do louvor, me dá a letra do louvor, Senhor, Espírito Santo, eles é conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai lá e dá a letra para eles do louvor. Eles consagram aquele louvor. E do outro lado, irmãos, quem trabalha para o outro lado, eles também estão consagrando. Eles também estão consagrando as músicas deles. Então, automaticamente, quando a gente escuta músicas circulares dentro da nossa casa, seja em qualquer lugar, irmãos, nós estamos trazendo para nossa casa a maldição. Porque eles entregam, irmãos. Da mesma forma que a gente entrega. Eu já dei aqui o exemplo para vocês, que eu tenho a minha cunhada, Luciene, a Lu, e ela tem um salão de cabeleireiro. E nós ali, vira e mexe, irmãos, ela me chama, a gente vamos lá no estabelecimento dela, a gente consagra aquele lugar ao Senhor, a gente consagra as clientes, a gente ora pelas cabeleireiras, pelas maquiadoras, pelas meninas que fazem a unha. Nós vamos, né, entramos nas salas, porque lá a minha cunhada trabalha com noiva, tem várias salas, né, várias coisas ali. A gente vai orando, vai ungindo, vai consagrando aquele ambiente. A minha cunhada ela tem a mania, assim, de ungir as mãos dela, sabe? E sempre que ela vai cuidar de um cabelo, principalmente quando o cabelo chega lá detonado, ela ora naquele cabelo, ela pede a graça de Deus, ela pede a sabedoria do Senhor Jesus. As pessoas, irmãos, que trabalham pro outro lado, você acha que não vai fazer a mesma coisa? Vai fazer a mesma coisa. Eles consagram as músicas. E aí, eu tô falando de adoração hoje, irmãos. E sabe o que isso me confronta? Porque não é o ímpio, irmãos. Não é quem não conhece. Não é, irmãos, aquele, sabe, o novo convertido que tá chegando agora. São os velhos já de casa. São aqueles, irmãos, que estão ali para dar exemplo.
São aqueles irmãos assim, sabe, que já tiveram experiências e já sabem isso. Já sabem esse texto, já sabem dessa palavra, mas tampam seus ouvidos. Sabe por quê? Porque o final dos tempos ia surgir apostasias. E o que vocês acham que é apostasias? As apostasias são essas coisas, irmãos. Apostasias são essas coisas onde o povo já, Sabe o que é apostasia? Aquilo que o povo fala assim, é normal. É normal, é normal, é normal, é normal. Então o Senhor, ele falou, as pessoas oram, mas não me honram. No dia da festa não me honram. No dia da comemoração não me honram. Nós tivemos aí atrás, irmãos, Dia dos Namorados. Aonde, irmãos, muitos deveriam estar fazendo assim a sua homenagem, sim, para o seu esposo, para sua esposa, pode fazer. Quem gosta de tirar foto, tira. Quem gosta de, sabe, faça mesmo. Você quer fazer, você faça. Mas coloca a música que vai engrandecer o nome do Senhor. Coloca coisas que vai edificar o nome do Senhor Jesus. Para com isso, igreja do Senhor. Isso não é normal. Isso não é normal. O seu ouvido precisa ser consagrado ao Senhor Jesus. O seu ouvido também precisa ser consagrado ao Senhor Jesus. Você precisa, eu preciso ter uma vida de santidade. A gente precisa consagrar a nossa mente. A gente precisa consagrar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca. O nosso coração precisa ser consagrado ao Senhor. Mãos, pés, todo o nosso ser tem que ser consagrado e santificado ao Senhor Jesus. E quando a gente somos santificados, somos separados, irmãos, a gente não faz isso. A gente não vai fazer isso. A gente não vai descer na boquinha da garrafa. A gente não vai, irmãos, dançar onda, não. Cuidado, eu costumo dizer, cuidado, que não é o tubarão que vai te pegar, não, é Jesus Cristo mesmo. É Jesus Cristo mesmo que vai te pegar. Então, cuidado, igreja. Cuidado, porque o seu corpo é santo, é templo do Espírito Santo. Então, honre ao Senhor com seu corpo, honre ao Senhor com seus lábios, honre o Senhor com seus ouvidos, honre ao Senhor com seus olhos. Honre o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido a ministração do Senhor. Eu falei para vocês que hoje seria muito rápido, né? Como eu falei para vocês, eu sempre venho aqui, irmãos, quando o Senhor, ele faz um alerta para a igreja. Quando ele me incomoda muito, quando ele sabe, fica ali me incomodando, aí eu venho aqui falar com vocês. Eu quero agradecer aqueles que entrou, aqueles que permaneceu. Essa live vai ficar gravada, depois vai para outras redes sociais, eu vou estar postando esse conteúdo para que Deus venha falar com mais pessoas. E eu quero agradecer você que esteve aí. Você que esteve aí do outro lado, me ouvindo nessa noite de sexta-feira, amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa nessa tarde. E já vamos finalizar a nossa live no dia de hoje, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por esse período, eu quero te agradecer, Senhor, pelas vidas que entraram agora, neste momento, por aquelas que vão, Senhor, logo mais à tarde ou depois, Senhor, também nas nossas outras redes sociais, ver, Senhor Jesus, a live, porque vai ficar gravado. Eu quero glorificar, Senhor Jesus, o teu doce nome, Senhor, meu Pai, e quero lhe pedir, Senhor, que nós, Senhor, como servos do Senhor, Pai, nós possamos consagrar, Senhor Jesus, todo o nosso ser ao Senhor. Somos levitas, Pai do Senhor, somos adoradores, Senhor do Senhor. Então, Jesus amado, é a nossa voz, é o nosso corpo, meu Deus amado, que precisa glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor Jesus. E que nós, Pai, possamos levar outras vidas à adoração, Pai. Sim, Senhor Jesus, não adoração só para nós,
Mas, Senhor Jesus, que nós possamos levar, Senhor, vidas ao teu reino, vidas, Senhor, ao conhecimento da tua gloriosa palavra. Eu quero abençoar todos os teus filhos, Senhor Jesus, todos. Peço que o Senhor dê, Senhor, uma noite abençoada, um dia maravilhoso, Senhor, um final de semana, Senhor, cheio da tua graça, cheio da tua presença, cheio da tua unção, Pai. É o que eu louvo e glorifico e exalto o doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja do Senhor. Obrigado por ter entrado na live, obrigado por ter ficado até aqui. Espero que todos entenderam a mensagem do Senhor, que não ficou nenhuma dúvida, irmão, sequer, né? É ruim quando fica dúvida e eu não gosto de deixar o povo com dúvida. Eu gosto que o povo fique bem ciente e esclarecido. Amém? Beijo da pastora Cleonice e de toda a minha família, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.